Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Fabrício Santos, Deus abençoe. Desde já, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para receber as notificações deste canal. Amém? Glória a Deus. Pois bem, agora chegou a hora, a vez do pastor Milton Neves, né? A Igreja IPDA de Minas Gerais, de Belo Horizonte, soltou um boletim informativo pedindo oração pelo pastor Milton Neves, né? A Igreja IPDA de Minas Gerais, de BH, Belo Horizonte, soltou um boletim informativo pedindo oração pelo mesmo, pelo pastor Milton Neves. Meus irmãos, não está fácil, não está legal esse negócio. O diabo, ele está brincando dentro da igreja. O diabo, ele está rindo à toa. O diabo, ele está fazendo uma ruaça dentro da igreja. A verdade é essa, né? Glória a Deus. Não sei o motivo, eu não sei o que aconteceu com o pastor Milton Neves, eu não sei a gravacidade aí do ocorrido, né, da enfermidade do pastor, mas vamos, na íntegra aqui, ouvir uma mensagem que ele deixou aqui para a igreja. Vamos, na íntegra, ouvir aqui uma mensagem que ele deixou, uma mensagem muito forte, uma mensagem que eu concordo com ele, a verdade é essa. E, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós que andamos na verdade, nós que lutamos pela verdade, nós passamos muito sofrimento, nós passamos muitas perseguições, a verdade é essa. Muitas perseguições em nossas vidas espiritual. E eu ouvi aqui uma mensagem do pastor Milton Neves, para mim, para o meu modo de ver, meu modo de vista, né, meu irmão? Olhando no lado espiritual da coisa, eu tenho quase certeza que ele soltou essa mensagem aqui, foi para a IPDA. Foi para a IPDA, com certeza, foi para a IPDA. E agora saiu o boletim informativo que ele não está bem, que ele está mal de saúde. Inclusive, eu quero pedir aos irmãos, né, que quando for orar, ore pelo pastor Milton Neves, ora pela vida dele, ora pela família dele, pelo ministério, porque, meu irmão, não é fácil realmente estar à frente de uma grande igreja, de um grande ministério, de uma grande obra. É muito relevante na nossa vida, é muito relevante na vida dos irmãos. E por isso eu estou passando aqui para pedir também você que ore pela vida aí do pastor Milton Neves, que está passando por um momento delicado aí, eu não sei a gravidade aí do ocorrido na vida dele. Mas eu só tenho a dizer para vocês o seguinte: o negócio está indo de mal a pior, como Jesus disse. O negócio, a coisa vai de mal a pior, como o próprio Jesus disse que iria acontecer. O crente que está assustado com tudo que está acontecendo, ele não tem lido a Bíblia em Mateus 24. O crente que está assustado com tudo que está acontecendo, ele não tem lido a Bíblia, não tem examinado as Escrituras. A verdade é essa, que o próprio Jesus falou, meus irmãos, que esse mundo vai de mal a pior. O próprio Paulo também disse que apostasia, heresias iriam entrar nas igrejas. Irmãos, olha só essa pregação que foi ministrada pelo pastor Milton Neves. Olha a pregação forte, meu irmão. Olha a pregação forte. Infelizmente, vai ter muitos que não levam em consideração uma pregação dessa. Infelizmente, tem muitos que levam a pregação dessa aqui como uma brincadeira, como um levante do irmão contra a igreja, né? Não, meu irmão, eu vou falar a verdade para vocês. Eu levo uma pregação dessa aqui muito a sério. Desde já eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva para receber aí as notificações de vídeos, de orações, ministrações.
e deixa também aí o seu joinha em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ouvir aqui, ó, o que ele disse. Olha só, ouça junto comigo, meus irmãos. Deixa eu só colocar aqui o fone, que é para não dar retorno. Fica dando retorno, fica ruim. No primeiro vento de doutrina que aparece, ele já sai arrebatado naquele vento de doutrina. Fé líquida. Por que a fé é líquida? Porque a Bíblia diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem de ouvir pela palavra. E se a pregação é líquida, a fé desenvolvida também é líquida. E o que acontece quando a fé é líquida? Vai formar igrejas com ponto de vistas líquidos. São as igrejas tolerantes, são as igrejas que não se posicionam, são as igrejas que não tomam postura, são as igrejas que relativizam o pecado, são as igrejas que utilizam métodos carnais para ganhar pessoas carnais para dentro da igreja. Olha aí, vocês estão ouvindo? Tá dando para vocês ouvirem? Tranquilo aí? Tá dando para ouvir nitidamente aí? Olha só a mensagem do pastor Milton Neves, meu irmão. Ele rasgou o verbo nessa pregação. Ele rasgou o verbo nessa pregação por um mudanismo que está entrando nas igrejas. As igrejas que abrem a porta para o mudanismo, irmãos. Ele está falando aqui. Eu vou falar a verdade para vocês, né? Nós sabemos, o que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma, nós já conversamos sobre isso. A IPDA é uma delas, que abriu a porta para o mundanismo. Regenere, abriu a porta para o mudanismo, cima do altar, né? Paredes pretas, não é mais altares, não é mais púlpito, mas sim palanques, cheio de luzes, de neon, caindo em cima do outro. Então, meu irmão, tudo isso aí é abrir a porta para o mudanismo. Tudo isso aí é abrir a porta para Satanás entrar. Ou seja, não estão mais congregando como igreja, chamando o mundo para a igreja. Estão levando a igreja para o mundo. Está diferente. Eles abriram a porta e o mundo e a igreja está indo para o mundo. O mundo já não está mais entrando na igreja para ouvir a palavra de Deus. Agora é a igreja que está ao contrário, está indo para o mundo ouvir a palavra do mundo. Então, eu estou aqui seguindo com vocês aqui na íntegra o áudio aqui do pastor Milton Neves, meu irmão, que ele está escancarando aqui, e para mim é verdade o que ele está dizendo. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma igreja usa métodos carnais, só vai atrair pessoas carnais. Por exemplo, imagine que num dia de sábado você convoque os jovens para estar num culto e você vai ligar as luzes da ribalta. Você vai fazer o maior festerê. Os jovens podem rebolar, saracotear, pode vir com roupinha curta de boate, pode vir parecendo a Maria Chiquinha para dançar quadrilha do jeito que quiser, e você não vai questionar, porque são os visitantes. Vamos atrair eles para cá. Isso é no sábado. Agora, quando é no domingo, aí você vai pregar uma mensagem evangelística ou vai pregar uma mensagem expositiva para colocar a igreja nos trilhos. O visitante que aceitou Jesus no sábado vai dizer: peraí, companheiro, eu quero dançar, porque no sábado eu podia dançar, por que no domingo não dá? Por que na segunda não dá? Por que na terça não dá? Eu aprendi que o evangelho é para um e para outro todos os dias da semana. Ou anda em santidade ou não anda. Igrejas líquidas. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. No sábado, o jovem abre a porta da igreja para o mundanismo. Um pode fazer isso, outro pode fazer aquilo, e no domingo quer pregar mensagem de poder. Domingo quer pregar coisa bonita da palavra de Deus. Domingo quer dar um de santarrão. Domingo quer pregar doutrina. Domingo quer pegar a palavra certa. E no sábado está fazendo tudo errado. Olha, meu irmão, olha que pregação desse pastor Milton Neves, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Ele, segundo as informações da IPDA lá em Belo Horizonte, ele está enfermo, né? Nós não sabemos aí o certo ocorrido. Segundo as informações, ele está enfermo. Meu irmão, também depois de uma paulada dessa aí, vai pegar enfermidade mesmo, pode ter certeza. Pode ter certeza que o diabo vai lutar contra e
E é só. Com certeza, ele está pregando contra e o regenere, meu irmão. É verdade. Falso, ele prega a doutrina, mas elogia, regenera. Então, olha aí, o irmão está falando que ele é bipolar, que ele prega a doutrina, mas elogia o regenere. E se ele faz isso, ele também está. Ele está, como é que eu vou falar? Ele está semeando intriga entre ambas as partes, né, meus irmãos? Como é que ele vai pregar a doutrina e vai ficar a favor do regenere, vai ficar a favor do mundanismo na igreja? O crente, ele tem que ter uma palavra só, é sim, sim ou não, não, meu irmão. É sim, sim ou não, não. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Ele está rasgando como é que fala aqui? A folha da taioba aqui. Ele rasgou a folha da taioba aqui, meu irmão. Que pregação edificante aqui, viu? Eu não sei aí se ele se ele está jogando dos dois lados, dos dois times, eu não sei o que ele está fazendo, não. Mas que essa pregação aqui, pode ter certeza, mexeu com o jovem lá da IPDA, mexeu com a cabeça do jovem, pode ter certeza disso. Meu irmão, eu vou falar, depois dessa pregação aqui, com certeza ele caiu em enfermidade. Olha só isso, meu irmão. Olha só o que ele vai dizer aqui nessa pregação. Igrejas líquidas. Igrejas com ponto de vista líquido se tornam igrejas tolerantes. Ah, mas nós temos que tolerar a diversidade. São as igrejas inclusivas. Sabe o que é uma igreja inclusiva? É aquela igreja que inclui tudo no hall de membros. Inclui tudo. Os que vão morar no céu, e inclui também cobras, lagarto, jararaca, cascavel, tudo quanto é coisa. E até escorpião. E nós vamos morar tudo no céu. E Deus diz assim: aqui não, meu querido. São as igrejas inclusivas. Pode entrar lá no céu usando mini saia, pastor? Pode. Na igreja inclusiva, pode. Só que eu tenho um recado triste: os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não conheço vocês. Ah, senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Ué, mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse: vinde a mim. Sim, vinde a mim, mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Meu irmão, tem que passar pelo processo da transformação, não adianta. Não adianta, meus irmãos, se a gente, eu estou colocando eu no meio, se você, se nós não passarmos pelo processo da purificação, não adianta, que ninguém vai herdar o reino dos céus, meu irmão. Não adianta. Não adianta, é tampar o sol com a peneira, é querer tampar o sol com a peneira, se a gente quiser fazer evangelho do nosso jeito, meus irmãos. Vamos prestar atenção, não é mais momento de brincar, não é mais momento. O próprio pastor Milton Neves está aqui, tacando no pau, meu irmão, tacando no pau, e para os jovens, porque deu para entender aqui, ele está falando aqui para os jovens, viu? Pode ser, como o meu irmão disse aí, que ele está pregando doutrina, mas está indo a favor do regenere. Pode ser que ele mudou de ideia. Eu não sei, eu não conheço ele, não sei. Mas eu estou ouvindo aqui para dizer, pode ser que ele mudou de ideia. Então, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza de uma coisa, que essa pregação que ele fez aqui foi para os jovens. E, melhor dizendo ainda, para os jovens da IPDA. Para os jovens da IPDA. Porque eles estão brincando com as coisas, com coisa séria. Ele está brincando com coisa séria, tá? O Davi Neto aí, por exemplo, ele que é o líder dos jovens aí, ele está brincando com coisa séria. Ele está brincando com coisa muito séria. Ele nem imagina o que está sobre as mãos dele. Ele nem imagina com que ele está brincando. Irmão, vou falar uma coisa. Qualquer igreja espiritual é um dinamite na nossa mão.
Qualquer igreja espiritual é um dinamite na nossa mão. Como que eu vou entrar como líder, numa diretoria, sei lá, como líder, uma liderança de uma igreja como a IPDA, que viveu muitos milagres, que viveu muitas coisas boas nessa terra, muitos ensinamentos aí para o povo, ganharam muitas almas através dessa igreja. Eu vou pegar uma liderança de uma igreja dessa e vou fazer do meu jeito. Se eu quiser fazer do meu jeito, meu irmão, Deus vai me pegar. Não adianta. Se eu quiser fazer do meu jeito, vai dar errado. Deus vai me pegar. A igreja é coisa séria. Trabalhar na frente de uma liderança não é para qualquer um. Pessoas que não é capacitada espiritualmente não consegue. Ele cai, meu irmão. Ele acaba, ele afunda o ministério. Entende? Então é só Deus, meus irmãos, é só Jesus. Eu estou passando para vocês aqui, glória a Deus. O irmão está dizendo que este tipo de conteúdo não traz edificação. Irmãos, eu acabei de orar, o senhor não estava na oração. Engraçado. Eu estou passando esse tipo de conteúdo, o senhor entrou. Então, meu irmão, quando eu entrar na oração aqui, o senhor entra comigo na oração. 4 vezes oração aqui no canal. Tá bom, meu irmão? Aí o senhor entra aqui na oração. Engraçado. Para orar, você não quer entrar. Mas para assistir o conteúdo, o tipo de conteúdo, você quer entrar para falar. Ô, irmão, vai orar o senhor. Preste atenção no que o senhor está falando. Tá bom? Engraçado que ministração da palavra não vai entrar. Na oração não vai entrar. Aí quando eu estou dando a minha opinião aqui, que o irmão está falando a verdade na pregação dele, aí entra pessoas para falar besteira. Vão se converter, povo. Irmãos, o que ele falou através dessa ministração aqui é forte demais. Olha isso. É aquela igreja que inclui tudo no hall de membros. Inclui tudo. Os que vão morar no céu, e inclui também cobras, lagarto, jararaca, cascavel, tudo quanto é coisa. E até escorpião. E nós vamos morar tudo no céu. E Deus diz assim: aqui não, meu querido. São as igrejas inclusivas. Pode entrar lá no céu usando mini saia, pastor? Pode. Na igreja inclusiva, pode. Só que eu tenho um recado triste: os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não conheço vocês. Ah, senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Ué, mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse: vinde a mim. Sim, vinde a mim, mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Meu irmão, entenda, meus irmãos, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui não é fofoca, não é intriga, não. O conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui é santidade, meus irmãos. É santidade, o que Deus quer que nós façamos. E nós temos que passar pelo processo da transformação, nós temos que entender isso. Nós temos que entender, eu estou falando nós, irmãos, eu também, todos nós, se nós não passarmos pelo processo da purificação, ninguém vai subir, meus irmãos. Deus não se agrada com uma igreja corrupta, com uma diretoria que não está nem aí para os membros, com a diretoria fracassada que está vivendo somente a visão carnal, não a espiritual. Você está entendendo? Então, assim, uma pregação dessa aqui na IPDA hoje, irmão, é de matar o obreiro. Eu vou falar a verdade para vocês, quem concorda comigo aqui. Uma pregação dessa hoje na IPDA é de matar o obreiro, meu irmão. Antigamente, uma pregação dessa aqui na IPDA, meu irmão, o obreiro crescia. O obreiro crescia. Hoje não. Hoje é de matar o obreiro. Hoje é de derrotar o obreiro. Hoje é de colocar o obreiro na parede, porque hoje não pode mais se pregar a verdade. Não pode mais se pregar doutrina dentro da igreja, meu irmão. Amém, Lu, Deus abençoe. Então, temos, irmãos, que não se levantar e rebeliar, mas temos que mostrar a verdade, irmãos. Temos que acordar, povo de Deus. Temos que acordar.
Se a irmã Marta chegar, se a irmã Lúcia, o irmão Sérgio chegar e lá e pregar uma doutrina, e pregar a doutrina não, pregar a palavra de Deus mesmo, de santidade, renúncia, eles vão ser jogados contra a parede, porque não pode mais. Você está entendendo? Então é complicado, irmãos. Então é complicado. A irmã está falando, irmão, nenhuma ordem da diretoria vem senão dada pela família Miranda. A diretoria não manda nada, apenas obedece. Sim, concordo com a senhora plenamente. É por isso que a nossa luta aqui pela IPDA é contra a diretoria da família Miranda. Eu concordo com a senhora, irmã. Eu concordo, ô Victor. Eu concordo com o senhor. Eu não discordo, não. Entendeu? Eu não discordo, não. Então é por isso que a IPDA hoje, irmãos, tem sim, meus irmãos, tem sim que rever os conceitos da diretoria. Tem sim que rever a presidente. A verdade é essa. Eu sinto que a Débora pressionou a mãe. A senhora sente? A senhora sente? Ai, minha filha. É só Deus. Mas vamos lá. Alguém vai chegar para a senhora, pastora Sueli, né? Sueli Rodrigues, e mandar a senhora fazer uma coisa errada, a senhora vai fazer? A senhora pode até fazer, mas a senhora vai fazer consciente, né? Fazer consciente. Se a Ereni falou tudo aquilo com influência de outra pessoa, ela está consentindo no erro. Ela também está errada. Entendeu? Então, é complicado, meus irmãos. Então, eu falo para vocês, sem medo de errar. O que esse pastor falou aqui, que esse pastor pregou aqui, o pastor Milton Neves, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, meu irmão. Entende? Ele falou a pura verdade. A igreja que abre a porta para o mundanismo, o que ela vai querer? O que ela vai ter de troca? Mundo. Vai ter mundanismo dentro da igreja. Mundanismo. Os irmãos que entraram agora, nós estamos passando aqui uma pregação do pastor Milton Neves, que está enfermo, né? Segundo aí boletim informativo da igreja IPDA lá de Belo Horizonte, ele está enfermo. É triste isso, nós vamos orar por ele. Uma pregação que ele fez aqui, meus irmãos, que eu vou falar para você, foi Deus puro, entende? Deus puro. E eu tenho certeza que essa pregação aqui é para o jovem da IPDA, meu irmão. É para o jovem da IPDA. Olha só quem chegou agora. Igrejas líquidas. Presta atenção. Igrejas com ponto de vista líquido se tornam igrejas tolerantes. Mas nós temos que tolerar a diversidade. São as igrejas inclusivas. Sabe o que é uma igreja inclusiva? É aquela igreja que inclui tudo no hall de membros. Inclui tudo. Os que vão morar no céu, e inclui também cobra, lagarto, jararaca, cascavel, tudo quanto é coisa. E até escorpião. E nós vamos morar tudo no céu. E Deus diz assim, aqui não, meu querido. São as igrejas inclusivas. Pode entrar lá no céu usando mini saia, pastor? Pode. Na igreja inclusiva, pode. Só que eu tenho um recado triste. Os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer, apartai de mim que eu não conheço vocês. Senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse, vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse, vinde a mim. Sim, vinde a mim, mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Está entendendo? E aí? Será que o jovem de hoje da IPDA está passando pelo processo da purificação? Será que o jovem da IPDA hoje está passando pelo processo da pureza, meus irmãos? Será? Né? Eu não estou culpando os jovens.
Eu não estou aqui metendo pau nos jovens. O jovem é o futuro da igreja amanhã. Só que eu quero deixar um recado para os jovens aqui. Eu quero deixar um recado para todos vocês, jovens. Pegue exemplo da Bíblia. Pega exemplo de crente de 20 e pouco, 25 a 30 anos atrás, jovens. Não pega exemplo de crente de hoje, não. Porque se vocês pegar exemplo de crente de hoje, jovens, vocês vão se dar mal. Nós vamos ter uma igreja amanhã, uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja sem santificação. E sem santificação ninguém verá a Deus, meus irmãos. Jovens, peguem a Bíblia, abram a Bíblia e lê, medita dia e noite nessa palavra. Jovens, tira momentos de oração. Jovens, tira momentos de consagração com Deus. Porque estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra, os últimos dias que estamos vivendo, jovens. Então não fica pegando exemplos de igreja de baderna dentro do que está acontecendo hoje, não, jovens. Você não pode andar de qualquer maneira, não, jovens. É mentira de Satanás. Jovens, Jesus não quer só o seu coração, não. É mentira do capeta, jovens. Tem que ter, sim, o processo de santidade, o processo de libertação. Tem que ter, meus irmãos. Tem que ter. Muitas pessoas não podem nem concordar no que eu estou dizendo aqui. Só que eu estou dizendo aqui dentro da palavra. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, é impossível, meus irmãos, alguém agradar a Deus. Está entendendo? Aí, quando um se levanta para pregar a verdade, para mostrar a realidade do negócio, a veracidade das coisas, o outro quer se levantar contra o outro. Por exemplo, todos nós sabemos o quê? Todos nós sabemos que a irmã Leia Miranda, ela se levantou lá contra a diretoria e saiu cuspindo um monte de coisa. E saiu falando um monte de coisa. E ontem, a senhora Irene Miranda, ela foi dar um depoimento dizendo que era tudo mentira. Ou seja, ela desmentiu a própria filha. Ela desmentiu, porque ninguém aqui no YouTube, ninguém, meu irmão, ninguém, canal nenhum, falou nada de maçonaria dentro da igreja, não falou nada que a irmã Irene estava enferma. Tudo o que foi falado no YouTube foi tudo repetido pela boca da irmã Leia Miranda. Entende? Amém, meu irmão. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, tudo foi repetido. Tudo que nós ouvimos aqui é tudo da voz da irmã Leia Miranda. Entendeu? Não foi, Victor? Foi ela que disse. E ontem ela falou que era tudo mentira. Ou seja, em quem nós vamos acreditar, meus irmãos? Olha só os líderes que estão de frente de uma obra dessa. Olha só, o líder que estão de frente de uma obra dessa. Um que fala uma coisa, o outro já fala outro. Ninguém fala nada por nada. Ninguém vem aqui esclarecer nada para membros. Eles fazem do jeito deles. É 10 minutinhos de falatório, do jeito deles, escrito ali a punho, do jeito deles. Entende? Então, meu irmão, o povo fica cansado. O povo fica cansado. O povo fica procurando uma resposta. Entende? Então, tá certo, Renato. Renato, não tem que concordar com o mundanismo desse povo, não. Não tem que concordar, não. Entende? Não tem. Tem muitas pessoas até mesmo saindo da presença de Deus. Eu quero dizer aqui para os novos convertidos, como o Renato aí, eu quero dizer aqui também para o povo que é mais antigo, de igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não olha para tudo isso. Isso é um vento que está passando na igreja. Não olha para isso. Se vocês olharem para isso, vocês vão cair, vocês vão sair da presença de Deus, e é isso que Satanás quer, tá bom? Pega isso, irmãos, como uma prova. Pega isso como uma peneira, Deus está peneirando, e aqueles que continuarem firme, de pé, esses serão aprovados, tá bom? Então pegue isso como exemplo, pegue isso para você ficar mais forte na presença de Deus, tá bom? E nós estamos só conhecendo quem é quem agora. Quem é quem?
Nós estamos agora conhecendo quem é quem. Entendeu? Então, meu irmão, eu levantei um clamor pela IPDA, eu levantei, chamei o povo do YouTube para a gente orar. E eu falei ontem, eu não vou orar mais pela IPDA. Eu não vou me ajoelhar para me clamar pela IPDA, meu irmão. Eu posso orar pelo pastor Milton Neves, lá que está enfermo. Eu posso orar pela irmãzinha que está enferma. Mas pela IPDA, pela diretoria, irmão, eu não oro. Eu estou falando aqui diante de Deus. Eu não oro pela diretoria mais. Sabe por quê? A diretoria agora está na mão de Deus. Está na mão de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque você fica aí dobrando o seu joelho, gastando a rótula do seu joelho pelaquela diretoria. A diretoria está com o coração duro, o coração de pedra, meu irmão. Então, a gente tem que entregar na mão de Deus mesmo. Uma coisa é a gente na mão do diabo. Deus vai e tira a gente. Agora, na mão de Deus não tem quem tire, não. Entende? Na mão de Deus não tem quem tire, é isso mesmo. Deus está balançando a figueira. Deus está balançando a figueira, só que eu falo uma coisa para vocês. Aí quando Deus levanta um desses para pregar, ó, aí eles querem se levantar contra ele. Ah, mas eu pensei que no céu entrava tudo porque Deus é inclusivo. Não, meu querido, o céu é exclusivo. O senhor poderia usar um versículo bíblico para respaldar esse parecer? Com todo prazer. Preste atenção. Povo especial, zeloso de boas obras. É exclusivo. Exclusivo! Quem quer entrar no céu aí dá um glória a Deus bem alto. E o que acontece com as igrejas líquidas? Elas formam crentes líquidos. O que são os crentes líquidos? É aqueles crentes que parecem manteiga derretida. Você não pode falar nada que ele já se escandaliza. Só que o pecado dele ele esconde debaixo do tapete. A hora que é o pecado de alguém, ele até regala o olho aqui assim, ó. Misericórdia. Meu Deus. São os crentes líquidos. Os crentes que não dá para você pregar a verdade, não dá para você pregar a doutrina da santificação. Quem já disse aí está matando, está escandalizando, está atropelando. Ah, eu estou me sentindo ofendido. Meu querido, eu já falei uma vez e vou repetir. A pregação que eu prego, eu não estou pregando para ciclano, para fulano. Ah, ele está falando para mim. A palavra que eu estou pregando aqui, meu querido, é que nem uma carapuça. Se ela servir, eu vou fazer o quê? Meu irmão, olha isso aí, meu irmão. Toma, meu irmão, entendeu? Toma. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que entender que ele só tem que pregar. Ele só tem que abrir a boca e pregar a verdade. Entendeu? Ah, mas tá falando de fulano, de ciclano. Se a carapuça serviu, o problema é teu, meu irmão. O problema é teu, mas a verdade, ela não pode parar de ser pregada. A irmã Rosana está falando, ele está passando uma cirurgia nesse momento, né? Então, não sei que cirurgia é, não sei o que aconteceu, entende? A palavra só tem que ser pregada. A palavra só tem que ser pregada. A palavra não pode mais ser pregada, irmãos. Se fossem vamos botar aqui, uns 22, 23 anos atrás, essa pregação, a igreja pegava fogo. A igreja caía no mistério, sim ou não, meu irmão? Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Entendeu? Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. A IPDA, antigamente, quando o irmão se levantava para pregar a palavra de Deus verdadeira, irmão, a igreja pegava fogo, as irmãzinhas caíam no mistério, meu irmão, era um mistério só dentro da igreja, era uma igreja fervorosa, mas Mateus 24 diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e está se acabando, está se esfriando, mas graças a Deus, não é de todos, Jesus falou de muitos. Então nós temos que acordar e se alertar para que o nosso amor não venha se esfriar também. Nós só temos que tomar cuidado para que o nosso amor não venha se esfriar também, meus irmãos. Eu só fico preocupado, meus irmãos, pelo amor, pelo meu amor que ainda sinto pela presença de Deus. Eu só fico preocupado pela minha alma. Eu fico preocupado, aleluia, pela responsabilidade que eu tenho na minha mão, como líder, como pastor, presidente de um ministério. Entende? Então, meu irmão, nós temos
nós temos que acordar. Nós temos que acordar, acorda, igreja. É chegado o grande momento, o grande dia do arrebatamento da igreja. Os grandes escândalos já estão acontecendo. Os grandes escândalos, isso aí só vai piorando. Só vai piorando. Ah, pastor, eu não vi um escândalo desse ainda, e só na IPDA. Mentira, você já viu antes da IPDA, só está repercutindo dessa forma porque é IPDA, uma igreja que prega doutrina. Mas nós vimos aí a situação do Samuel Mariano do Adebrais, áudios vazados também de prostituição, de adultério. Nós vimos vários escândalos aí na de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Nós vimos, sim, várias outras igrejas, meus irmãos. Os escândalos estão acontecendo em várias igrejas grandes. Grandes, por quê? Porque a máscara de muitos líderes grandão aí estão caindo. A máscara de muitos estão caindo. A capa está sendo retirada por Deus. Arabassuribicandarai, aleluia. O interessante é que quando nós pregamos, quando nós falamos a verdade, vem pessoas se levantar contra a gente. Quando a gente está aqui falando a verdade, a pessoa está falando, você está fofocando no YouTube. Não tem ninguém fofocando, não. Nós estamos aqui, aleluia, a favor de Deus, a favor de um povo santo e remido na cruz do Calvário. Nós estamos aqui defendendo o povo do Senhor, meus irmãos. Vamos acordar. É mister que aconteça todos esses escândalos. Só que tem uma coisa. Só que chega uma hora que o homem, ele cansa. O homem, ele cansa. Por exemplo, a diretoria da IPDA já deu o que tinha que dar. Já passou da hora de ser trocada. Passou mesmo. E quando eu falo em diretoria, como o irmão falou aqui, não é só diretoria, não. Não é só a diretoria administrativa e deliberativa, não. É também a presidente. Porque se não fosse a presidente que está, a diretoria não estaria da forma que é. Porque, presta atenção, toda a igreja, ela é devido ao seu pastor. Então, todo diretor vai ser devido à presidenta, à presidente. Entende? Então, eles estão passando o pano no pecado. Eles estão passando a mão na cabeça de pecado. Entendeu? Eles estão passando a mão na cabeça de pecado. Então, nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. A irmã Ju Matos, Pai do Senhor, querido, Deus abençoe, está falando, pastor, a perícia comprovou a inocência da Leia nos áudios. Eu vou até falar para vocês, nem nessa perícia eu confio. Ah, pastor, o senhor está doido? Nem nessa perícia eu confio, meus irmãos. Eu vou ser bem realista para vocês. Por quê? Porque a perícia foi contratada pela pessoa que está respondendo aí o negócio. Como foi do Samuel Mariano. Saiu áudio com a voz dele, ele foi lá e contratou a perícia. A perícia foi e falou que a voz não era dele, mas foi ele que contratou a perícia. Então, meu irmão, é o seguinte, a única coisa que nós devemos fazer é se apegar mais ao Senhor Deus, se apegar mais às coisas do Senhor e continuar de pé. Continuar de pé, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa ainda para acontecer, meus irmãos. Eu não estou aqui falando de um e deixando o outro de lado. Eu já falei para vocês que eu sou imparcial quando eu entro aqui. Entende? Eu sou imparcial, né? A irmã está falando, a irmã Ju Matos, mas eu estou sentindo de Deus que foi tudo armação contra ela, viu, pastor? Amém. Entendeu? Eu respeito, né? Eu respeito, amém. Cada um tem um pensamento. Só que, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, vamos pensar bem aqui. Nós já sabemos que a família Miranda, meu irmão, já sabemos que a família Miranda, elas são intrigadas uma com a outra. É escândalo atrás de escândalo. Então, meu irmão, eu vou falar a verdade para vocês. Eu prefiro ficar imparcial, para não cometer besteira aqui,
para sair da minha boca. Entende? Para sair da minha boca. A diretoria, ela realmente está carne pura. A diretoria realmente está carne pura, não está olhando para o lado espiritual. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, quando o irmão falou aqui. Mas a diretoria anda conforme a presidenta, sim. Mas se eu sou da diretoria, a presidenta está falando para mim fazer coisa errada, se eu sou espiritual, eu corto na hora. Falo, ó, pode tirar eu da diretoria, porque eu não vou passar pano para erro. Porque a minha salvação é em primeiro lugar. Entendeu? Então é complicado. É complicado. Então a gente tem que colocar muitas coisas, irmãos, assim, na palma da nossa mão e vir apurando uma por uma, porque é muito perigoso tudo que a gente fala. Entendeu? Tudo é perigoso que a gente fala. Então é complicado. É complicadíssimo, meus irmãos. Né? Vamos lá. Como a irmã falou que a perícia já saiu a favor da Leia, que comprovou tudo, mas e agora, como é que vai ser? Se a perícia provou que não foi ela, será que a diretoria agora não vai querer pagar a outra perícia para fazer novamente a perícia? Entendeu? Eu não sei. Será que eles vão confiar na perícia? Ou será que eles vão aceitar a perícia da Leia para acabar tudo isso e ficar na diretoria mesmo? Para acabar tudo isso, irmãos? É muita patifaria envolvida. É muita patifaria envolvida. Entendeu? É muita patifaria envolvida. Então é complicado. Nós temos aí que estar alerta, porque é complicado. Pelo que deu para entender, eles já querem abafar o caso. Eles já querem abafar o caso, porque não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Né? Nós vimos ontem aí a Ireni falando aí que Leia errou, que não é aquilo, que não sei o quê, ou seja, ela já estava falando mal da Leia, entendeu? Ela já estava falando que a Leia é mentirosa. Nem a pronúncia da Ireni ela soube pronunciar. Toda contraditória. Entendeu? Toda contraditória. A verdade é essa. Até a pronúncia da irmã Ireni foi toda contraditória. Entendeu, meus irmãos? É só Deus. Ah, mas tem que entender que a sociedade é líquida. Escuta aqui, meu querido. Escuta aqui, ó. Primeiro ponto. Para quem interessa uma sociedade líquida? Para quem? Essa sociedade que não respeita a hierarquia, não respeita a doutrina, não respeita mandamento, não respeita nada sério. Para quem que interessa isso? Os filhos contra os pais, sociedade líquida. Os funcionários contra os patrões, sociedade líquida. Os alunos contra os professores, sociedade líquida. Os membros contra os pastores, sociedade líquida. Para quem que interessa isso? Para alguém que está promovendo a desordem na terra. E quem é que está promovendo essa desordem? Para não existir organização, para não existir respeito e hierarquia. Para quem que interessa isso? Quem que está por trás disso? Alguém que está chegando para pegar o mundo tudo bagunçado, sem hierarquia, sem respeito, sem pudor. Ele vai pegar o mundo tudo bagunçado dizendo: eu tenho a solução. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Anticristo. O anticristo, ele vai pegar uma sociedade líquida, uma sociedade derretida, uma sociedade Maria vai com as outras, uma sociedade que não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem solidez. Daí vai ser fácil para ele dominar. Daí quando o povo reclamar: oh, você está agindo demais, com dureza, isso é ditadura, ele vai dizer: ditadura é o pau na tua cara. O anticristo vai dizer isso. E a democracia, vem cá que eu vou te mostrar a democracia aqui, ó. O anticristo vai fazer isso.
Por isso que ele está liquidificando a sociedade. O mais triste é que a igreja está se liquidificando. Está se tornando uma igreja líquida. Você sabe, aqui dentro, ó, tem álcool. E o álcool que está aqui dentro, ele vai ficar bem quietinho aqui do jeito que o vidro for. Se o vidro for quadrado, o líquido vai ficar quadrado. Se for redondo, vai ficar redondo. Ou seja, ele vai tomar forma desse recipiente. A igreja não foi chamada para tomar forma desse mundo, mas para influenciar este mundo. Não para ser influenciada por ele, mas para ditar as regras morais para este mundo. A igreja foi chamada para isso. Olha que pregação, irmãos. Falar para você, olha que pregação do pastor. Uma pregação maravilhosa, uma pregação de verdade. Você está entendendo? A pregação contra o mundanismo dentro da igreja. A pregação ao contrário do que eles estão pregando hoje, né? Hoje está pregando o amor, está pregando as rosas, mas cadê o espinho da rosa? Cadê a renúncia? Cadê a santidade? Não tem mais. Hoje é só o amor, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. É que Deus mandou o seu Filho unigênico para morrer por mim e por você. Então, se morreu, nós estamos na graça. Não precisa renunciar, não precisa deixar o mundo, não precisa deixar o pecado. É isso que estão pregando. É isso que estão pregando. Agora, estão dizendo que a perícia saiu, que a Leia foi comprovada aí inocência. Só que vou falar uma coisa para vocês. Para mim ia ser diferente, irmãos. Eu confesso para vocês que eu falei desde o início da minha live quando aconteceu isso. Se a Leia provar a inocência dela, a diretoria vai ser excluída. Mas ontem, depois que a Ereni falou tudo aquilo, eu já mudei o meu pensamento. A Leia vai provar a inocência, vai ficar tudo como está. A Leia só vai voltar para o que ela estava fazendo e a diretoria vai ficar como antes. E aí? O meu pensamento vai ser esse. Entendeu? Então, meu pensamento é esse. Agora, naquela oração que nós fizemos lá, a favor da IPDA aquele dia, Deus falou. Deus falou através daquela oração. Se a diretoria não se arrepender, se a presidente não se arrepender, Deus vai permitir até caixão. Deus vai permitir até caixão. Você está entendendo? E eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Então, meu irmão, a verdade é para ser dita. A verdade é para falar. Entende? A verdade é para falar. Entendeu? Ali a voz ali é só da presidente e da vice-presidente. Quer dizer, nem da presidente, é só da vice-presidente. Ninguém mais tem voz ali. E não existe uma diretoria somente com uma voz. A diretoria ela é compartilhada de grupos. Ou seja, tem a diretoria e tem que sentar lá para ver o que é certo e o que é errado e decidir depois com os membros, né? Com os pastores de sucursais setoriais, mas nada disso eles fazem. É tudo escondidinho entre eles. É tudo escondidinho entre eles. O que eles resolver está resolvido. Isso não existe, irmãos. Não existe uma coisa dessa. Infelizmente, eles estão fazendo uma coisa que é antibíblica. Infelizmente, eles estão fazendo uma coisa que estão maltratando muito membro. Os novos convertidos mesmo, né? Não os jovens, tirando aí os novos convertidos mais velhinho um pouquinho, ele não está concordando com isso, não. Ele está escandalizado com isso. Ele é novo convertido. Essa alma precisa de se amadurecer. Essa alma precisa de algo de dentro da palavra de Deus. Entende? Então o negócio está ficando feio. Entendeu? Então o negócio está ficando feio. Eu sei de muita coisa. Eu sei, só que eu não posso falar, meu irmão. Se eu falar aqui, o bicho vai pegar. Eu sei de muita coisa. Sei de muita coisa. Tem hora que dá vontade de saltar os cachorros. Mas eu nem da IPDA mais eu sou. Então eu vou ficar aqui, vou engolir o que eu sei, né? Vou engolir o que eu sei.
só uma coisa eu falo para vocês, irmãos. Só uma coisa eu falo para vocês. Tem muita sujeira debaixo do tapete. Tem muita sujeira debaixo do tapete. Você está entendendo? Tem muita sujeira. Então, meu irmão, o que nós devemos fazer agora é aguardar o que Deus vai fazer. Esquece o homem. Porque o homem agora não tem poder mais nenhum na terra para fazer nada contra a diretoria. Entendeu? Não tem mais nada para fazer contra a diretoria. Entendeu? Amanda, vai caçar uma lavagem de roupa e vai lavar uma roupa, Amanda. Vai lavar uma roupa, minha filha. Vai lavar a roupinha, que a roupa do seu marido ou dos seus filhos deve estar toda suja. Vai lavar a roupinha. Entende, meus irmãos? Então, assim, é só Deus. Nós temos que se apegar mais agora nas coisas de Deus e orar, jejuar, consagrar a nossa vida na presença de Deus, né? Porque tem muitos irmãos aí que está saindo da igreja, está preferindo sair da igreja, né? Tá preferindo sair da igreja. O problema é que sai da igreja, irmãos, muitos estão indo para o mundão, estão voltando para o boteco, estão voltando aí para as coisas ruins que faziam, entendeu? Então é só Deus, né? Deus abençoe Erivelton, a paz do Senhor, está falando aí da Espanha. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Samuel está dizendo, pastor, só cuidado com algumas palavras sobre eles. Eles vão tentar calar todos os canais que estão expondo as verdades. Eles estão processando todos. Sim, então, sim, com certeza. Eu estou tomando esse cuidado sim, meu irmão. Pode ter certeza. Entendeu? Agora, eles estão processando todos. Se falar, tem prova? Tem. Eu vou pegar sua irmã ali. Foi sua irmã que falou tudo isso. A prova é a própria, uma das filhas do missionário. Entendeu? É complicado, meus irmãos. É complicado. Tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Tem que tomar muito cuidado. Entende, meus irmãos? Eu falo para vocês, eu fico com muita pena, como eu sempre disse, desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, falando a respeito disso, desde o primeiro vídeo, eu fico com muita pena dos anciãos. Dos anciãos. Os anciãos estão sofrendo, meu irmão. Os anciãos estão sofrendo. Os anciãos, eles estão sendo calados. Eles estão sendo calados. Eles não podem mais pregar. Eles não podem mais falar a verdade da Bíblia. Entende? Então, é complicado, meus irmãos. É complicado. Temos que se apegar mais à presença de Deus mesmo, porque ao fim dos tempos, Jesus está voltando. Né? Então, é só Deus. Isso é verdade, pregador da última hora, eles são pessoas públicas, nós podemos falar do ocorrido. É verdade. A gente só não pode aqui ofender a moral deles, né? A gente só não pode aqui ofender a moral de cada um deles. A moral não, a gente está só falando aqui a respeito da igreja, a respeito do ocorrido, é verdade. Mas eu entendi o que o irmão Samuel falou, para tentar tomar cuidado com a palavra, para a gente não ofender a moral deles, né? Então, nós temos aí, irmãos, que se apegar mais a Deus. Estamos, sim, vivendo o último avivamento já foi. Não tem mais avivamento. Tá difícil, irmão. Falar que não tem, eu vou estar mentindo. Tem umas igrejinhas ainda nos interiorzinhos, pequenininhas, escondidas, que ainda tem avivamento do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Nós temos ainda essas igrejinhas menores, que ainda Deus está falando com o povo, Deus está alertando os pastores, os membros. Irmãos, eu vou falar aqui para você. Eu vou falar... Pronto, a irmã falou uma verdade aqui também. Todo mundo que sustenta essa obra tem direito de opinar, sim. É verdade, porque você manda lá a sua opinião lá e eles nem lêem, né? Eles nem leem. A verdade é essa. Pai do Senhor, cooperadora Josiele, Deus te abençoe, minha querida, o Senhor e seu esposo. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês.
Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês puderem congregar em igrejinhas pequenas, que ninguém dá nada, irmãos. Vou falar para vocês. É ali que vocês vão sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Vou falar. Toda sede tem problema. Toda sede tem problema. Presta atenção para você. Toda sede tem problema. Seja a sede da Deus de Amor, sede da Assembleia, sede da Mundial, sede da Universal, qualquer sede de igreja tem problema, irmãos. Porque todo crente de sede é problemático. Presta atenção para você ver. Todo crente de sede é problemático. Eles querem ser melhor do que os outros. Eles se acham. Não é verdade, cooperadora Josiele? É verdade. Se você puder encontrar uma igrejinha pequenininha, que ninguém dá nada, feita de barro, meu irmão, de estuque, quando a gente fala no Rio de Janeiro, vai, congrega nessa igrejinha, você vai sentir Deus. Entende? Você vai sentir Deus. É só Deus, irmão. É só Deus. O diácono foi pego no adultério com outra mulher, sendo ele casado, não foi punido e está fazendo campanha. É mesmo? Olha aí, só Deus. A igreja precisa de orar e fazer uma limpeza na sede. Concordo. Eu congrego na igreja de PDA, na sucursal. Já tem problema na sucursal, que é menorzinha, hein? Agora, vai naquela outra, assim, eu não sei se é sucursal também, mas a menorzinha que tiver, aquela ali é boa. Aquela ali é boa. Então, é só Deus. E de Carine, onde eu congrego, é avivada. E vivemos na sã doutrina, graças a Deus. Deus abençoe a sua igreja aí, irmã de Carina, todos os membros aí, em nome do Senhor, que Deus abençoe vocês, querido. Glória a Deus. Eu nunca gostei de igreja grande. A minha igreja é a única e amo. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Igreja grande é anexo, né, meu irmão? É que fala, então, é anexo aí, ó. Vai nos anexos, né? Anexo aí, tá vendo? Eu já tô por fora, nem sei mais. Na minha época não tinha esses negócios, não. É só Deus. E vamos aí continuar, meus irmãos, de pé. Vamos continuar de pé. Mais uma coisa eu falo. Eu concordo aqui com tudo que foi pregado aqui, ó, através do pastor Milton Neves. Pode. Na igreja inclusiva, pode. Só que eu tenho um recado triste. Os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer: apartai de mim, que eu não conheço vocês. Ah, senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Ué, mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse: vinde a mim. Sim, olha só, presta atenção. Mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Oh, glória! Aleluia! E aí? Estão passando por esse processo da transformação, da pureza, estão tirando a impureza e ficando puro espiritualmente? Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Só Deus, ele está doente, tá? Ele está doente. Vamos orar por ele. Então, assim, meus irmãos, temos que ter o máximo de cuidado na nossa vida espiritual. Entende? É por isso que tem que ler, verdade, irmão Andrei? É por isso que temos que estar aqui, ó, examinando a Escritura. Temos que estar aqui a todo momento. Pastor, mas eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Lê de novo. Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Lê. Não só lê também, não. Pratica o que você leu. Então, pratica o que você leu. Tem gente que diz: eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, olha para a vida dele, nem parece que ele nunca nem leu a Bíblia, porque não está praticando o que leu. Tem que praticar o que lê dentro da palavra de Deus. Senão vai penar, vai passar por aflições sem entender do que está passando. Entende? É verdade, essas revistinhas que eles fazem dentro de igreja, tem que acabar tudo isso, irmão.
cristão, crente que é crente, lê Bíblia. É verdade, eu concordo com o senhor, Fernando. Tem crente que é crente, tem que ler Bíblia, meus irmãos. Antigamente, na época do meu pai nem sabia ler direito, meu irmão. O negócio dele era a Bíblia, não tinha internet, não tinha nada disso, não. Quando subia no altar, o fogo do Espírito Santo de Deus descia na igreja. Pessoas caíam possessas por demônios, pessoas eram libertas, curadas. E hoje já era. Né? Irmão, o que o senhor acha da congregação cristã no Brasil? Todas estão entrando no budanismo. Eu vou deixar aqui sem exceções. Todas as igrejas que eram grandes estão entrando, liberaram o mundanismo, irmão. A congregação cristã no Brasil tinha uma doutrina também cerrada, hoje já não tem mais. Do lado da minha casa tem um. As irmãs que passam para ir na igreja ali, ela tem que passar e você tem que olhar para o outro lado, senão você peca. Todas liberaram a porta larga. Todas liberaram, não aguentaram a sã doutrina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quem vai sustentar a sã doutrina? São as pequenininhas. Escuta o que eu estou falando. São as pequenininhas. As pequenininhas vão sustentar a sã doutrina. As pequenininhas vão sustentar. Os grandão, os pastorzão, grandão, líderes, nenhum deles sustentaram a sã doutrina. Agora, os pastor pequenininho, que não é conhecido, os pregadores, as irmãs, que não é conhecida, essas vão sustentar essa doutrina. Pode escrever o que eu estou falando. Os grandão não vão não, irmãos. Os grandão não vão não. Entendeu? Os grandão viraram justamente bando de fariseu. Entendeu? Um bando de fariseu. Agora, o que vão sustentar essa doutrina até o fim, meu irmão, vai ser as pequenininhas. O povo não está lendo Bíblia, não. Entende? A irmã Berenice está falando, sou da congregação cristã no Brasil, nós temos doutrina assim. A senhora pode ter, irmã, a doutrina. Eu não estou falando que vocês não têm. A IPDA também tem doutrina, só que não estão seguindo mais a doutrina. Né? É lamentável isso. Infelizmente, pelo menos de perto de casa aqui não está tendo, pelo que eu estou vendo as irmãzinhas indo para a igreja, só o sangue. Quando elas passam aqui, eu tenho que virar para o outro lado, irmão. Senão você peca. Senão você peca. Eu não estou falando mentira. Eu não estou falando mentira. Só não tiro foto e mostro para vocês que isso aí não pode. O negócio está estreito, irmãos. Por isso que eu estou falando, se você guarda a doutrina, se você guarda os mandamentos, guarda mesmo. Então, é só Deus. Olha lá, tá vendo aí, ó? A irmã tá falando, ó. Aqui uma prima minha é da congregação e não tem doutrina, não. Aí. Não é todas, não, irmãos. Eu não tô aqui falando mal. Me perguntaram o que o senhor acha da congregação. Tô dando a minha opinião. Não fica triste comigo, não. Então, eu tô dando a minha opinião também. É igual eu falei. Estão vendo acontecendo isso com a IPDA? Estão falando tudo isso aqui? É porque a IPDA que pregava a doutrina, isso tudo, mas tudo que está acontecendo com a IPDA já aconteceu com várias igrejas grandes aí. Entende? Já aconteceu. Então é complicado. É coisa triste. Itanhaém é muito legal. Eu amo Itanhaém, hein? Itanhaém é um interiorzinho com praia. Muito bacana. Deus abençoe, irmã. Deixa o seu like, irmãos. Deixa o like aí. Ó, irmão, olha só. O que diz aqui em Mateus 24, o povo não está lendo Bíblia, irmão. O povo não está lendo Bíblia. O problema todo é esse. Ó, o que diz aqui, ó. Mateus 24, 13. Ó, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Perseverar, quando Jesus está falando, irmão, que não vai ser fácil. Quando Jesus está falando, tem que perseverar, é porque não vai ser fácil. Entende? A irmã Ruth está aí, ó. O que o senhor está falando que a doutrina é uso e costume. O que é uso e costume para a senhora, irmã Ruth? Escreve para nós aqui. O que é uso e costume para a senhora? Fala para mim. É maquiagem, calça comprida? Fala para mim aí. O que é uso e costume para a senhora? Vamos lá, pode escrever aí, com respeito à sua opinião. Entende? O que é perseverar, irmão? Quando Jesus está falando perseverar, é porque não vai ser fácil.
Entende? Não vai ser fácil. Perseverar é que vai ser difícil. Nós vamos passar por contenda, nós vamos passar por pedrada, nós vamos passar pelo caminho estreito, vai ter espinho, vai ter tudo. Entendeu? Então tem que perseverar. Se não perseverar, não vai ser fácil. Roupas que o Senhor está falando. Ah, então é uso e costume? A veste é uso e costume? Então por que a senhora diz que Jesus fala assim, santificai as vossas vestes? O que a senhora diz, então, quando Jesus fala, santificai as vossas vestes? Então, se roupa que eu estou falando é uso e costume do homem, a mulher pode ficar aí para a igreja, então, de leg, de biquíni, pode ir para a praia, botar um biquinão cavado, com o marido do lado, para outros homens cobiçar ela pode ir para a academia com a legona cavada, para o dono da academia olhar para ela e querer dar treinamento para ela. Ô, irmão, não é uso e costume. Isso aí não é doutrina de homem, não. Entendeu? É por isso que nós estamos vivendo a pior geração de crente da época, irmão. Vocês vão me perdoar. Entendeu? Vocês vão me perdoar. Entende? Eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar. Vocês vão me perdoar. Nós estamos vivendo a pior época de geração de crente de todos os tempos. Os nossos irmãos no passado foram feitos como tocha humana pelo amor ao evangelho. Foram lançados dentro da arena dos leões, por amor ao evangelho, foram colocados na cruz de cabeça para baixo ao amor ao evangelho, foram decapitados, degolados, outros foram puxados de cavalo, foram lançados dentro do caldeirão de gordura, de óleo fervendo, e nós achamos aqui que o evangelho é fácil, tudo é doutrina de homem, tudo pode, nada a ver. Que evangelho é esse que a senhora quer? Que evangelho é esse que eu quero? Evangelho de facilidade, é melhor ficar no mundo, no boteco, bebendo cerveja que não tem nada a ver. É melhor ficar na minha academia mesmo, cobiçando as mulheres lá e ir no meio da lascívia. O evangelho verdadeiro é de renúncia, meus irmãos. O evangelho de verdadeiro, ele tem que haver renúncia. Se não houver renúncia, não é evangelho verdadeiro e pronto. O problema todo está aí. O problema todo está aí, meu irmão. Ah, o senhor está falando de uma coisa que foi inventada pelo homem. Que homem? Está na Bíblia. Santificai as vossas vestes. As vossas vestes têm que ser limpas, meu irmão. Tem que ser limpa as vossas vestes, meu irmão. Os crentes de hoje não estão acostumados com isso, não. Estão acostumados com leitinho, meus irmãos. Os crentes de hoje estão acostumados, meus irmãos, a entrar na igreja quando é 1 hora de louvor, 2 minutos de oração e 1 minuto de pregação. O resto, tudo louvor. É isso que os crentes estão acostumados hoje. Eu vou falar a verdade, irmãos. A verdade é essa. Eu vou aqui, ó, 1 Coríntios, se você tem Bíblia aí, minha irmã, abre aí para você ver. 1 Coríntios, o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais. Paulo dizendo para a igreja de Corinto, meu irmão. Era uma igreja corrompida já. Era uma igreja que já não queria mais saber das coisas espirituais. Era uma igreja que já falava que isso não tinha nada a ver, que aquilo não tinha nada a ver. Paulo, quando sai da igreja, deixa uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, mas quando Paulo volta, a igreja já não queria mais ter nada de Deus. A igreja era uma igreja mundana e Paulo fala, não tem como mais falar com vocês como as espirituais, porque vocês não entendem mais. Eu tenho que falar com vocês como coisas carnais, mundanas, para vocês entenderem. Orabassuri bicandarabastei, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É o que está acontecendo nas igrejas hoje, meus irmãos. É o que está acontecendo na IPDA, por exemplo. Vou dar exemplo aqui. Não se pode mais falar como as espirituais, porque a diretoria não entende mais o que é espiritual, tem que falar com as coisas carnais na PDA. Para eles entenderem o que nós estamos falando. E Paulo falou, olha, vocês estão parecendo tudo criança, menino na fé, não tem mais homens nem mulheres de Deus aqui, são tudo meninos na fé. Olá, bacandará, bassuri, bicandarai, aleluia. Vocês me desculpem, eu tenho que falar, meus irmãos. Chega com essa palhaçada de uso e costume de homens. Se quer ir para o céu, meu irmão, tem que aceitar a verdade. Se quer ir para o céu, tem que aceitar a Bíblia.
Se quer ir para o céu, tem que aceitar renunciar, senão ninguém vai não, meu irmão. Orabassuriandalabai, aleluia. Senão não vai não. O povo hoje está acostumado com rosas. O povo já reparou, presta atenção, quando o homem vai casar com a mulher, ele vai e leva uma rosinha para a noiva, mas a rosa tem que estar como? Sem espinho. Ali é para a mulher não se machucar. A igreja de hoje está igualzinho. Tem que subir no altar e pregar o que a igreja quer ouvir. Não pode mais pregar o que Deus manda. Tem que pregar, aleluia, para não machucar a ovelha. Tem que pregar, aleluia, colocando leitinho, não óleo. É para não machucar a ovelha. Rabassuri bicandarai, aleluia. Você está entendendo? Não, irmão. Empregos, negócio. Se é emprego e negócio, vai empregar os outros e vai trabalhar, meu filho, viu? Vai trabalhar, porque eu estou aqui pregando a palavra. Se quer ouvir também, entre e ouve. Tem pessoas que entram de paraquedas e ficam falando besteira. Vai trabalhar, vai empregar os outros, viu? Entende? O mais triste hoje é o povo que não quer aceitar. E isso, apóstolo Paulo vivia preso. Pedro foi preso, meu irmão, lá na cadeia. Pedro ficou de boa, sossegado, porque a promessa que Jesus tinha para Pedro é que ele podia fazer o que fosse, que o mal não ia, aleluia, derrubar Pedro. E Pedro, quando foi preso, ele ficou lá sentadinho, louvando a Deus, de boa, sossegado. Os soldados olharam para Pedro: que negócio é esse? O homem está preso, mas está ali tranquilo. Paulo foi preso com Silas. E começaram o quê? A louvar na cadeia. Porque a promessa de Deus, de Jesus na vida de Paulo e Silas, era o quê? É que poderia ser preso, mas só que Deus estaria com eles aonde eles passassem. Orabasturi bicandaraia. Orabasturi bicandalamanchuri bicandarabastei. Aleluia. Glória a Deus. Só que hoje o povo não quer mais ouvir a verdade, mãe Karine. Aleluia. A gente entra aqui na rede social para pregar a verdade, o povo não entra com a gente, não. O povo só quer ouvir o que agrada os ouvidos deles, o que é bom para eles. Irmão, vamos parar com essa ladainha. Não é época mais, não é tempo mais da gente ficar ouvindo só o que agrada a nós. Orabasuribicandaraias. Olamanchorabasuribicandaraias. Olha só, se você pegar a palavra de Deus, meus irmãos, você abrir no livro de Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Você vê que Daniel não nega a Deus. Você vê que Daniel foi, aleluia, avisado que ia ser lançado na cova dos leões. Daniel não quis nem saber. Daniel não olhou para o rei Dário e falou: olha, então eu vou renunciar a Deus e vou ficar com o Senhor. Não, ele falou: não, e nem que eu desça na cova dos leões. O Senhor dos senhores, que eu oro todo dia, vai me livrar da cova. Oh, aleluia. Daniel capítulo 3 também vai falar de Sandraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, qual Bíblia que esse povo está lendo, pelo amor de Deus? Qual Bíblia que este povo está lendo, pelo amor de Deus? É Gibi da Mônica, é os livrinhos que estão sendo feitos, confeccionados dentro das igrejas? Aleluia. Qual é a Bíblia que esse povo está lendo? Comecei a pregar a Bíblia, o povo começou a sair. Presta atenção para vocês verem. Aí o povo gosta de entrar aqui e de ficar: para de fofoca, pastor. Ué, quando eu começo a pregar a palavra, eles saem. Quando eu começo a pregar a verdade, eles saem. Entendeu? Cadê? Começo a falar a verdade, o povo sai. Ué, que negócio é esse? Gostam de apedrejar você, mas não querem ouvir a verdade. Quando Nicodemo chega para Jesus, olha só, por isso, meu irmão, por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo Jesus.
Quando Nicodemos chega até Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus, para ser salvo? Ali era mestre com mestre, eram dois mestres. Só que um mestre maior do que o outro, que era Jesus. Jesus olha para ele, tem que nascer de novo. É preciso nascer de novo. E o homem não saía de dentro da igreja. O homem não saía de dentro da sinagoga. Mas não entendia o que era o Espírito Santo, não entendia o que era nascer de novo, não entendia nada das coisas de Deus. É o que acontece hoje. Tem irmãos que não saem da igreja, mas não lê Bíblia, não entende nada das coisas do Espírito Santo. Rabassuribicandaraya. Aleluia. Vou colocar a irmã Karina aqui como moderadora aqui, irmã Karina. Em nome do Senhor. Tem pessoas que não saem da igreja, mas não entendem nada do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Tem pessoas que não entendem nada. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos nessa terra. Temos que tomar muito cuidado. Aleluia, para a gente não perder a nossa salvação. É o que está dentro das igrejas hoje. Espíritos enganadores. Espírito, aleluia, de disserções dentro da igreja. O rabassurianda labastei. Espírito de disserções. O povo só quer ouvir, aleluia, o que é bom para os ouvidos deles. Mas não quer ouvir, aleluia, que agrada o Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, sabe quem, aleluia, agradece, quem te dá um beijo maravilhoso? Sabe quem vai te dar um beijo maravilhoso? É o teu espírito, é a tua alma. Olá, bacandaraia. A sua alma fica alegre, a sua alma se regozija, a sua alma, aleluia, ela pula de alegria quando ouve a verdadeira palavra de Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que eu estou concordando com tudo que foi pregado aqui através do pastor Milton Neves. Essa pregação dele, eu estou concordando. Tem que continuar pregando, pastor. Continue, sai do leito, aleluia, saiu do leito do hospital, continue pregando. Tirou meu salário, pastor Fabrício. Problema de quem tirou salário, não pode tirar a sua salvação. Temos que tolerar a diversidade. São as igrejas inclusivas. Sabe o que é uma igreja inclusiva? É aquela igreja que inclui tudo no hall de membros. Inclui tudo. Os que vão morar no céu, e inclui também cobra, lagarto, jararaca, cascavel, tudo quanto é coisa. E até escorpião. E nós vamos morar tudo no céu. E Deus diz assim: aqui não, meu querido. São as igrejas inclusivas. Pode entrar lá no céu usando mini saia, pastor? Pode. Na igreja inclusiva, pode. Só que eu tenho um recado triste. Os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não conheço vocês. Ah, senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Ué, mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse: vinde a mim. Sim, vinde a mim, mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Qual é a igreja que a gente está ouvindo isso hoje? Aleluia. Qual é a igreja que nós estamos ouvindo essa palavra hoje, meus irmãos? Fala para mim qual é a igreja. Uma igreja hoje, os líderes que estão formando coach evangélico. Aleluia. Coaches evangélicos para poder não pregar a palavra, mas sim para dar um ali como se fosse, aleluia, um psicólogo qualquer, aleluia. Entenda, irmãos, que essa palavra não precisa de psicologia. Essa palavra, ela é viva. Essa palavra, ela cura, ela liberta, ela salva, ela ressuscita. Esta palavra não precisa de psicologia, não, meus irmãos.
Orabassuribicandarai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra não precisa mais disso, não. Essa palavra nunca precisou de psicologia, não. Ela é viva, ela fala com você, ela te repreende, ela te exorta, ela te alegra. Aleluia, arabassuribicandarai. Quando a gente fala dessa palavra, dá até vontade de chorar. Oh, alabassuriandalaia. Glória a Deus. Quando a gente fala dessa palavra, dá até vontade de chorar. Abassuribilabassuribicandaramantô. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Tem que ter uma mudança genuína, é verdade. Tem que haver uma mudança genuína, meus irmãos. Aleluia. De dentro para fora, a conversão genuína, é verdade. Oh, aleluia. Meu Deus. Se deixar, eu fico aqui até amanhã com vocês, irmãos. Falando de Jesus, alabassuribicandarai. Falando da cruz, da renúncia. Vocês sabiam que o chicote que usaram em Jesus, irmãos? Olha só, tem gente que não dá valor para Jesus, irmãos. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas morreu porque quis, não precisava vir. Meu irmão, entenda bem, se ele não morre, nós estaríamos todos no inferno. Sabia vocês que o chicote que foi usado, aleluia, para chicotear nosso Senhor Jesus, ele tinha chumbo e pedaço de osso na ponta, cada chicotada saía pedaço de carne, meu irmão. Cada chicotada Jesus pensou em mim, cada chicotada Jesus pensou em você, cada chicotada Jesus pensou na igreja, cada chicotada Jesus pensou na nossa alma. E qual é a importância que o povo está dando para Jesus hoje? A importância da fornicação, da mentira, da fofoca, da calúnia, da contenda, da bebediça. Qual é a importância? Sarabassuribicandarai, aleluia. Orabassuribicandarabastei, aleluia, Jeová. Qual é a importância que o povo está dando? Qual é a importância que a igreja está dando? A importância da igreja hoje está nos bens materiais, está no financeiro, aleluia, está no que é bom para eles. A importância das almas, a igreja deixou de lado. A importância do irmãozinho, aleluia, que deu a vida pelo ministério. Ele não sabe falar direito, então ele não, aleluia, ele não tem como, aleluia, ser membro. Se ele não sabe falar direito, ele não pode pregar mais. Se ele não sabe ler, ele não pode pregar mais. A importância hoje não é almas, a importância hoje é financeiro. Orabassuribicandarai, aleluia, Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Arabassuriandalabastei. Temos, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês, nós temos que se converter de verdade. Quando eu falo nós, estou falando todos nós. Nós temos que se converter de verdade. Nós temos que voltar, sim, ao primeiro amor. Nós temos que andar na obediência com Deus. Nós temos, meus irmãos, aleluia, que andar na obediência com Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Porque hoje o poder da palavra está no dinheiro. Não, a palavra tem poder, mas só que o poder da palavra ela é usada para abençoar você, para abençoar sua casa, abençoar sua vida financeira. Você está na terra, mas tem que comer do bom e do melhor. É comer do bom e do melhor. Você está na terra, você não pode passar necessidade, não. Oh, meu irmão, você está na terra, é necessário você passar necessidade. Você está na terra, você tem que passar necessidade. Aleluia. Orabassuriandarabastei. Aleluia. Vamos orar pelo pastor Milton Neves. Vamos orar porque é uma alma. É uma alma. Aleluia. É uma alma, então vamos orar por ele. Porque ele necessita das nossas orações.
Eu quero convidar vocês também, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, nós vamos orar. O clamor da tarde, irmãos. Aqui no meu canal nós temos oração 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 6 da noite, às 18 horas. E às 21h40, às 9h40 da noite, nós estamos numa campanha aqui, Quebra da Muralha. Eu convido vocês também para vir congregar conosco aqui, em nome do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Congregar, que eu digo, é ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Conosco aqui, todos os dias, no canal. Convido você também a compartilhar este canal com outras pessoas para que nós possamos alcançar muitas outras vidas, muitas almas, irmãos. Porque eu uso o meu canal para pregar a palavra. Glória a Deus. Eu uso o meu canal para orar. Aleluia. Glória a Deus. Porque aqui nós temos oração 3 vezes ao dia, oração 10 da manhã, meio-dia, 4 vezes, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, às 18 horas, oração aqui no canal. E às 21h40, nós temos aqui a ministração da palavra. Vocês todos são meu convidado de honra e convidado do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque eu prego a palavra de Deus, eu prego o que está aqui dentro. O que não está aqui dentro eu não posso afirmar, mas o que está aqui dentro eu prego a palavra de Deus, meus irmãos. É um canal humilde, eu sou humilde, sou um pastor humilde, faço missão na África, faço missão na Bahia, faço missão aqui em São Paulo, eu sou um pastor ainda sem condições nenhuma, mas Deus tem me direcionado, Deus tem me dado força, tem me dado graça para mim poder levar o ídolo do Senhor para as pessoas necessitadas, que precisam da palavra dele. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um de vocês e falar, não saia dessa fé. Não larga Jesus por nada, não larga, aleluia, a presença de Deus por nada. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal e fique à vontade. Está aí a irmã Maria Elza, aqui não me deixa enganar. A irmã Maria Elza tem já mais de 1 ano, se eu não me engano, que acompanha o meu canal. Ela sabe do que eu estou falando, é pregação e oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deixa o seu joinha, o seu like também, para ajudar a crescer o canal, para a gente alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe todos de coração. Obrigado por essa tarde maravilhosa que passamos aqui, falando um pouquinho de Jesus, falando também do Filho do Senhor, né, que é o pastor Milton Neves, que está enfermo. Vamos orar por ele, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo no coração e não se esqueça, Deus é bom, o diabo não presta, nunca prestou e nunca prestará, meus irmãos. Continue firme na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na presença do Todo-Poderoso.